Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento de Excel. No vídeo de hoje vamos abordar a função, a ferramenta de colar especial e a formatação de células e tabelas e como congelar painéis. E para que serve esse congelamento de painéis? Bom, vamos iniciar pela formatação então e pela colagem especial. Tanto no LibreCalc quanto no Excel, existe essa possibilidade de você estar personalizando as células, a planilha como um todo, e você pode fazer isso de forma bem rápida, de uma certa forma utilizando atalhos para formatações de números e informações como data, hora, valores. Por exemplo, aqui se eu quiser formatar como valor separado por ponto, notação científica, data, valor em reais ou percentual, Ctrl Shift de 1 a 5 vai fazer esse trabalho bem rapidamente. Agora, quando eu quero formatar todo um intervalo de células, Ctrl 1 vai abrir essa caixa de diálogo, em que eu posso, caixa de formatação, em que eu posso definir, por exemplo, o formato das informações que vão estar aparecendo, qual é a fonte, negrito, itálico, tamanho, quais serão os efeitos dessa fonte, alinhamento que vai ser utilizado, inclusive até na vertical se for necessário, as bordas da célula, se vai ter ou não aquele formato todo cheio de bordas ou não. Por exemplo, aqui eu poderia colocar rapidamente todas, rapidamente nenhuma, só em volta, formato de linhas, ou formato de apenas colunas, se eu quisesse. Aí, outras informações também, como por exemplo a proteção de células, isso aqui vai ser visto mais à frente, quando a gente tratar da questão de proteção e de senhas e de salvamento de arquivos. Enfim, aqui a gente faz essa formatação básica. Então, se eu quisesse formatar aquilo lá como uma tabela básica, por exemplo, eu colocaria borda em tudo. Tem, é claro, aquela outra formataçãozinha que a gente já viu que o Excel ele tem de uma forma mais visualmente bonita, né? Que é essa formatar como tabela, que ele tem já zebrado aqui, tudo organizadinho. No LibreCalc tem também, só que é um pouco diferente. Você vem aqui em formatar, estilos de autoformatação, e aí você seleciona entre os modelos que ele já oferece qual você deseja utilizar, por exemplo. Aí aqui, essa é uma forma de formatar células. Aqui em cima você vai observar no próprio menu do Libre como no do Office, já tem as opções para a gente poder selecionar logo a fonte e tamanho da fonte, se é negrito, se é sublinhado e assim por diante. Então, essa parte de formatação de células e de tabelas a gente acabou de abordar agora. Para que serve congelar painéis? Observe agora, quando eu desço a planilha, aqui a informação no Excel é demonstrada quando eu estou numa tabela, mas se eu tivesse numa informação que não é uma tabela, por exemplo, ele, nas versões mais antigas do Excel, ele não demonstraria aqui, por exemplo, que é hora de venda nem nada. Ele mostraria apenas o nome da coluna. Observe que aqui ele já entende que não é a tabela, porque eu estou fora da tabela. Então ele mostra apenas o nome da coluna e o número da linha. Então se eu vier mais para frente, não vejo nenhuma informação. Se eu quero que ele demonstre apenas algumas informações, por exemplo, eu quero congelar apenas essa linha. Daqui para cima fique fixo e quando eu vier para baixo, essa parte não desça. Eu venho aqui em exibir, congelar painéis. Eu posso colocar para ele congelar apenas a linha superior, de onde eu estou selecionado. Congelar apenas a primeira coluna, se for necessário. Ou congelar painéis, ele vai congelar tanto linha quanto coluna anterior à célula onde eu estou. Então, se eu quero congelar acima
da linha dessa linha 3, eu venho na linha 3 e peço para ele congelar acima dos painéis. Então aqui, quando eu vinha nas células para baixo, ele já manteve congelado as duas primeiras linhas. Se eu não quero congelar essa linha aqui que ficou em branco, eu venho logo na primeira. Então eu vou tirar o congelamento. Eu já estou na coluna A e na linha 3. Aí eu vou congelar apenas as duas primeiras linhas. Venho em congelar painéis. Observe, ele congelou tudo que estava nas duas primeiras linhas e não congelou nenhuma coluna. Se eu quero congelar, por exemplo, até aqui a data, eu venho descongelar aqui primeiro para remover o que já estava congelado e venho em congelar painéis. Como eu estava na linha abaixo da que eu quero congelar e na linha à frente da coluna que eu quero congelar, observe que agora a hora de venda foi congelada. Então, quando eu venho para frente e quando eu venho para baixo, as informações que eu quis congelar ficaram presas aqui. Ele mantém a ordem e só vai demonstrar a informação que eu quis congelar e o restante da planilha. Então, é basicamente para isso que serve o congelar painéis. Quando você viu que alguma coisa está incorreta e você não quer que ele fique congelado, você só clica aqui em descongelar painéis e vá até onde você deseja congelar e faça esse congelamento. Por exemplo, se eu não quero congelar nenhuma linha, eu quero congelar apenas coluna, posso vir aqui na primeira linha, logo ele vai congelar apenas a coluna. Observe que agora, quando eu descer, ele não congelou nenhuma linha. Então, sempre que você quiser congelar alguma informação, vá na linha imediatamente posterior. Por exemplo, se eu quero congelar a linha numa linha abaixo, e a coluna imediatamente posterior também. E aí faça esse procedimento de congelamento. Se você não quiser congelar nada, basta vir e clicar em descongelar. Aí não vai ficar fixo. Essa ferramenta de congelar, ela é útil para quando você faz algum filtro, algum tipo de filtragem de informação e quer continuar vendo as informações básicas sem perder o foco quando você vem para a direita ou para baixo. A função colar especial, você utiliza ela quando você copia alguma fórmula ou alguma linha que tem alguma função e que você quer manter apenas os valores, ou para os casos em que você quer copiar uma determinada formatação que ficou estragada. Por exemplo, vou copiar aqui para baixo, aqui está mantendo a formatação, deixa eu tirar a formatação. Página inicial, limpar formatos. Deixa eu copiar para um novo arquivo. Agora limpou. Ok. Então vamos dizer que eu tenho uma formatação aqui e eu quero copiar essa formatação para baixo sem substituir os valores. Eu posso vir aqui, selecionar o intervalo onde eu quero colar, clicar com o botão direito e colar especial ou Ctrl Alt V, colar especial, e selecionar apenas a opção formatos. Então, quando eu clicar em OK, ele colou apenas os formatos que estavam selecionados acima, sem colar os valores. Então, os valores ficaram inalterados. Isso é útil para as vezes em que você está digitando ou copiando alguma informação da planilha, e aí quando você copiou a informação de outra planilha, acabou vindo apenas as informações, só que elas estão todas desconfiguradas, não estão seguindo o mesmo layout que você já estava utilizando, o mesmo formato. Então, para você evitar esse problema, por exemplo, vamos dizer que aqui eu tenho o formato de dato, que é o formato correto. Aqui eu tinha o formato de número normal, sem casas decimais. Aqui eu tinha o formato de valor.
Então, se eu quero que a minha planilha inteira siga esse mesmo layout, basta que eu faça essa mesma configuração. Ctrl Alt V, colhe apenas os formatos. Como eu selecionei apenas a primeira, ele colou apenas na primeira. Agora, se eu copiar e colar aqui para todas as demais, apenas os formatos, ele mantém apenas os formatos. Então, basicamente, essa ferramenta de colar especial ela é útil para quando você quer colar apenas uma determinada informação ou formatação. E você pode fazer também a transposição de informações. O que seria a transposição de informações? Por exemplo, observe aqui que aqui está na ordenação com as informações de cima para baixo, e eu quero que elas fiquem da esquerda para a direita. Então, quando eu clicar aqui e colocar, vou abrir uma nova aba só para demonstrar melhor. Então aqui eu vou colar ela normal, e aqui eu vou colar ela transposta. Somente as informações transpostas. Então, ele trouxe o que estava na primeira coluna, que é somente venda, o que estava na segunda coluna, que era somente as datas de venda, o que estava na terceira coluna veio para a linha, somente as datas de recebimento, e o tipo de venda, o número da parcela, a quantidade de parcelas, a bandeira, enfim, ele trouxe de forma transposta tudo que estava em colunas, ele trouxe organizado em linhas. É para isso que serve a transposição. Ela funciona da forma de transformar para colunas para linhas, como de linhas para colunas. E você pode fazer isso rapidamente. Observe que de cima eu vim de colunas para linhas, e daqui eu vim de linhas para colunas, e voltou a informação que estava logo acima. Essa questão de transposição ela é muito útil para você transferir informações que estão em uma determinada tabela, que estão em uma configuração que não é a que você deseja. Você já consegue logo organizar e demonstrar de forma mais organizada para você poder trabalhar com aquela informação. Basicamente é isso. Nas próximas aulas a gente vai ver as funções básicas de soma, de multiplicação, de subtração, e partir para as funções mais avançadas.